o Nigis, mas eu vou começar chamando o Ricardo Melo, da Total Express, para fazer a abertura para a gente. Bem-vindo, Ricardo. Bom dia, pessoal. Queria agradecer aqui o convite do time aí da Logística do Futuro e também o convite do time da Unigis para falar um pouquinho sobre a Total e o que a gente vem fazendo de transformação na empresa. Eu acho que nem todo mundo conhece a Total Express. Eu vou falar um pouquinho sobre. Muitos de vocês têm a Total Express chegando na sua casa todos os dias, mas não sabem quem é que está fazendo isso. Nosso foco é pouco no mercado final, é muito mais no embarcador. Então, vocês acabam vendo isso chegando na casa de vocês através dos e-commerces. Foi. Eu vou falar um pouquinho sobre, dar um pano de fundo sobre a jornada dos dados, né? Quais são as etapas nessa transformação digital. Falar um pouco sobre a experiência da Total Express, nosso business case, e depois a gente vai para um painel aí para um debate. Então, quem é a Total Express? Nós somos a maior empresa de entrega de e-commerce do Brasil. Então, se você recebeu nos últimos meses alguma entrega de e-commerce, muito provavelmente nós fomos quem fez essa entrega para vocês. Trabalhamos a todos os grandes marketplaces que vocês conhecem e todas as grandes empresas de e-commerce. A gente tem 100% de cobertura no território nacional. A gente tem 4 mil municípios de entrega, para vocês entenderem mais que a gente só correio. E mesmo assim, muitas das cidades correntistas que entrega só tem um posto ali de correio, ele não entrega, a pessoa vai buscar. A gente tem mais de 30 mil clientes. A gente tem a maior abrangência expressa do Brasil, mais do que Correio, mais do que qualquer outra empresa. A gente atende 96% do PIB do Brasil. E a gente tem capacidade de mais de 1 milhão de entregas por dia. E 68% a gente faz 2 dias. A gente chega a fazer mais de 10 milhões de entregas por mês. Legal. E como é que a gente faz isso, né? Para fazer isso, a gente está aí nessas 4 mil cidades de entrega, a gente tem 1.800 de coleta, então tem uma complexidade aí de coisa sendo coletada no exterior do Nordeste, indo para o interior do Mato Grosso, e o nosso principal foco é interior. Muitos dos nossos clientes têm logística própria, então eles acabam focando muito na entrega nas grandes capitais, e a gente acaba ficando com a entrega um pouco mais difícil, que é a entrega no interior e a coleta no interior. A gente tem aí um total de 2 mega hubs com sorters super gigantescos para fazer justamente esse processamento muito rápido. Para vocês entenderem, num hub a mercadoria pode ficar no máximo 6 horas, cross-docar, entra, separa e sai. Nós temos 8 hubs de transferência pelo Brasil, mais 50 bases de coleta e entrega e 120 bases de entrega. E, assim, para conseguir botar tudo isso de pé, a gente teve que mudar muito o jeito que a Total fazia negócios. A gente teve que colocar muita energia em criar um sistema que suportasse tudo isso. A gente tem um sistema próprio, que é o ICS, e esse sistema ele suporta toda a nossa operação, né? Um sistema é como se fosse um ERP somente focado em operação. E esse ERP a gente conecta com vários outros sistemas. E por que, Ricardo? Porque a gente entende que a gente não precisa ser o melhor em tudo. Então a gente aproveita empresas que têm melhores soluções e conecta elas via API no nosso sistema. Então tem aí Power BI, AWS, Delage como WMS, Unigis como TMS, SAP, etc, etc. E aqui, com alguns dos nossos clientes, então Amazon, Shopee, Magalu, Meli, Época, Via Varejo, Renner, todo tipo. Eu tenho muitos clientes também de cards, né? Connect Car. Connect Car é 100% nosso. Então, se algum dia você recebeu o Connect Car na sua casa, eu tirei do meu fulfillment, eu separei e eu te entreguei normalmente em 24 horas. Falar um pouquinho na nossa jornada de dados, né? Eu acho que é bom dar esse pano de fundo para a gente entender como uma empresa vai passar por vários estágios até chegar num estágio
último em termos de jornada de dados. Primeira organização, não existe o dado ou o dado é completamente ignorado. Depois, existem os dados, mas não necessariamente eles causam interesse, né? Vale muito mais a narrativa do que o dado. Então, a história que você conta é mais importante do que o dado que você tem na mão. Depois o negócio começa a coletar os dados, mas ele monitora, mas nem todas as decisões estão lá, baseadas nos dados. Depois você começa a gerenciar dados e tomar decisões com base nesses dados. E por último, a maioria das suas decisões são tomadas baseadas em dados, e é isso que faz a sua companhia tomar decisões de ir para o lado A ou lado B. Tá, mas qual que é o benefício disso, né? Acho que são três grandes benefícios que ter uma boa cultura de dados te traz ou uma transformação digital te traz. Primeiro, melhores decisões. Então, às vezes você tem o projeto A e B. Quem ganha? O que grita mais alto? Ou o que é mais amigo do rei? Não. Ganha o que traz o melhor ROI, o que tem maior potencial de crescimento. Então, as decisões são muito melhores. Ajuda também na cultura de inovação. Por quê? Porque eu crio pequenos projetos, eu vou rodando esses projetos, consigo medir esses projetos, consigo ver o benefício desses projetos e consigo escalar rapidamente, inclusive demonstrar para o meu conselho o quanto eu tenho de benefício ao implementar o projeto. Melhoria na produtividade, bem, acho que aqui quem é de supply chain vive isso no dia a dia, né? Então você encontra oportunidades de negócio muito rápidas, você tem uma rápida resposta à mudança de mercado, você reduz a ineficiência. Então hoje eu tenho o meu SLA a cada minuto, então eu consigo saber cada encomenda, o quanto atrasada ela está minuto a minuto. Tem um time todo trabalhando, depois eu vou falar um pouco para que a gente mantenha o SLA muito alto. E também eu tenho meu custo diário. Eu sei exatamente a rota que eu perdi dinheiro ontem, né? A receita e o custo. Eu sei quanto eu perdi dinheiro por rota ontem. E daí meu time trabalha para ver o que a gente precisa fazer para manter um SLA de 98, mas reduzir custo. Todo santo dia. E por último, que eu acho que é a parte mais importante, gente. Pessoal, quando a cultura de dados está dentro da sua empresa, a vida é muito mais fácil. Porque não tem mimimi, não tem narrativa. A coisa que eu trabalhei em algumas empresas que a narrativa, o relacionamento era mais importante que o dado. Então, como é que funcionava? Não eram os melhores que cresciam. O que cresciam eram os que eram mais amigos do rei, ou que tinham mais relacionamento. A partir do momento que você começa a medir resultado e você dá feedback rápido, você tem mais responsabilização porque o cara sabe qual é o resultado dele. Você tem a melhoria da moral do time porque você começa a criar um conflito positivo. Como assim conflito positivo, cara? É muito simples. Você começa a sua equipe, ela sabe onde está o desvio claramente, ela consegue paretar os desvios, a gente consegue criar um plano de ação e a gente consegue trabalhar junto para resolver o problema, inclusive de outras áreas. E acho que aí a gente vai cada vez mais evoluindo. Assim. Falando um pouquinho da Total. Então, como que a gente fez a mudança, né? Eu acho que qualquer mudança ela tem que ter alguns passos. Né? Primeira coisa, você tem que entender o que o negócio espera de você. Eu acho que assim, né? Se você não sabe o que o negócio espera de você, você já começou errado. Então, o que o negócio espera de você? O que o mercado espera de você? Por exemplo, o nosso mercado ele espera 98% de SLA. Então, se eu não entregar isso, eu começo a perder volume. É rápido assim. Se eu fico mais de 1 ou 2 semanas com 95% de SLA numa região, eles vão tirar volume e botar para um concorrente meu. Eu tenho que ser rápido na decisão e no ajuste. Definição dos KPIs, e daí a gente começa sempre com macro KPIs, né? O que é supply chain, depois você vai cascateando isso e criando metas. TI, cara, TI é nosso melhor amigo, juro. A gente trabalha muito, se eu for sair para beber, eu acho que eu saio mais para beber com TI do que eu sairia com operações. TI é nosso melhor amigo, eu acho que ele é que faz com que a gente consiga dar realmente mais eficiência para as pessoas. Criação de um ambiente para insights analíticos, democratização da informação. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que não adianta você ter um BI, cara, que voa, todos os dados lá, mas você só consegue andar com suporte de TI. Não faz sentido isso. Então, o que é o melhor? O que a gente desenhou? Putz, vamos lá, a gente cria um data lake e eu começo a desenvolver meu time em consumir esse data lake e criar painéis próprios. Ah, mas isso é um shadow IT, Ricardo, isso dá problema.
Não quando a gente faz a quatro mãos com TI. E todos os painéis que a gente vê que estão rodando, que foram criados por um time e estão rodando, depois a gente passa para o time de TI. Então, nada fica no Shadow IT por muito tempo. Também a gente tem que contratar pessoas que estão letradas em dados, você tem que desenvolver seu time quando a gente fala de dados. E mais um ponto importante é a mudança da cultura. Eu sou fã de uma metodologia que aprendi nos tempos de Johnson, que é a ADK, que é Awareness, Desire, Knowledge, Ability e Reinforcement. O que quer dizer isso? Primeiro, o cara tem que saber o que vai mudar. Então, o que vai mudar? Não sei o que vai mudar, não vou mudar. Tá bom. Depois ele tem que ter o desejo de mudar. Por que eu vou mudar? Pô, tá tão bom aqui, para que eu vou mudar? Tá tudo dando certo. Então você tem que criar outros desejos. Por exemplo, os KPIs e metas ajudam nisso. A bonificação com base em KPIs e metas e a promoção com base em KPIs e metas também ajudam nisso. Depois tem o knowledge, você vai ter que treinar as pessoas, o ability, eles vão ter que rodar esses processos algumas vezes, as rotinas. Depois reinforcement, positivo e negativo. Criação de rotina de gestão dos KPIs, então a gente tem muito foco em rotina, rotinas mensais, semanais, diárias, governança na qualidade de dados através do uso, então a gente vê os dados no dia a dia, a melhoria contínua que vai aparecendo, e também trabalhar com mitigar desvios. São 10 milhões de entregas por mês. Pessoal, eu não consigo gerir 10 milhões de entregas por mês. O que meu time gere? Os desvios. Então, eu tenho um KPI ali e vejo qual é o tempo nessa etapa. O tempo é de 6 horas, deveria ser. Tudo que passa de 6 horas, automaticamente cria um workflow e meu time começa a atuar. Então, e os resultados, né, pessoal? A gente teve um crescimento de 4 vezes em 4 anos. Então, teve uma escalada muito grande de volume. Nosso SLA, na época que eu entrei, que era pandemia, a gente estava em 85%, a gente foi para 98%. E a gente conseguiu trazer uma redução de custo de 8%. Então, traz benefício você ter uma boa cultura. E eu lembro que quando a gente entrou, a gente estava em recuperação judicial na época, era uma luta para conseguir atrair profissionais. Então, eu perdia todo dia profissional para o mercado. Hoje, tem um monte de profissional batendo na minha porta, falando, pô, eu queria muito trabalhar na Total. Porque apesar da gente ter um ritmo frenético, o clima é mais gostoso. Porque deixa a narrativa, você sabe do que você está falando. Então, a gente também entrou aí na Total Express, entrou no valor 1.000, né, no retrasado, ano passado novamente. A gente é segundo lugar em rentabilidade no setor de logística. Sexto em evolução da receita líquida. Quinto em alavancagem financeira. E quarto em cobertura de juros. E aí a gente está competindo com um cara pequeno, não. A gente está competindo com Santos Brasil, MRS, só cara grande. Aqui eu demonstrei só alguns slides de como a gente tem uma gestão à vista e relatórios evolutivos mensais, semanais, muito foco no FCA, né? Fato, causa, ação, e sempre criando planos de ação. Isso que a gente integrou na nossa rotina, um diário com os desvios, né? Eu sempre vejo como eu desvio D0, ou seja, o que está desviando e eu preciso mitigar de erros hoje. D1, o que eu vou ter de perda amanhã. E D2, o que eu vou ter de perda depois de amanhã. E meu time vai gestionando isso para conseguir manter o nível de SLA. É o seguinte, pessoal, no e-commerce SLA perdido é SLA perdido. Se eu perdi um dia e fiz 90%, eu não recupero a semana. Então, todo dia é dia. E também a parte de melhoria contínua, né? A gente trabalha muito com Kaizen, programas de melhoria, etc. E últimas recomendações não subestime o valor da cultura, crie uma estratégia única entre operações e TI, e a transformação digital não é uma transformação de sistemas, é uma transformação de processos e de pessoas. E a outra coisa é legal você fazer dentro de casa, não tem problema nenhum você fazer dentro de casa, mas tem coisas que não vale o esforço, e a outra coisa é que você nunca vai ter o que a gente chama de best of the bread. Você nunca vai ter energia o bastante para ser o melhor no mercado, enquanto alguém que tem 20, 30 clientes consegue desenvolver isso. Então, por exemplo, esse é um dos casos, a gente tinha, eu vou falar um pouquinho quando eu entrei na Total, era assim, todas as coletas, na verdade, primeiro dia, cheguei primeiro dia na coleta, e daí o pessoal, eu peguei e falei assim, o que é essa caixinha aqui de sorvete, né? Tinha um potinho de sorvete. Assim, não, aqui é onde o motorista bota o papelzinho da coleta. Eu falei, o quê? Ele bota o papelzinho da coleta, daí depois alguém digita no Excel e daí a gente sobe isso.
Assim, cara, isso é inaceitável. O que que a gente fez? A gente fez toda uma transformação para ser 100% digital, com base no aplicativo, com geolocalização, com foto, com leitura de dados, etc, etc. E tudo isso, assim, acho que a gente tem um grande suporte também do time da Unigis, principalmente na parte de first mile e middle mile, que eram áreas que a gente não tinha botado energia, e a gente conseguiu avançar bastante também com a ajuda de parceiros como a Unigis. Alô, alô. Queria então chamar Esteban da Unigis para se juntar ao debate, Júlio da Leroy Merlin. Obrigado, Ricardo, pela apresentação inicial. Bom, falou bastante de TI. Temos uma pessoa de TI pela primeira vez no palco, então eu queria aproveitar, Júlio, e começar direto com você. Acho que o Ricardo trouxe uma visão interessante, pessoal, de supply, de ideias e variáveis para ter o sucesso no projeto. Olhando o TI, a Leroy está passando por uma jornada de digitalização também. Como é que é? Quais são esses fatores chaves para o sucesso numa implementação de novas tecnologias, novos processos nessas integrações? Bom dia a todos. É um prazer, obrigado pelo convite, né, Ricardo, pela apresentação, Esteban. E é fundamental o que o Ricardo já comentou sobre essa sintonia entre tecnologia e negócio, né? Nós não podemos iniciar a adoção de uma tecnologia sem saber quais são os objetivos. Então, tendo esse desdobramento em relação ao objetivo de negócio, né, você ter uma mercadoria chegando mais rápida no seu cliente final, né, com lead time, com custo de frete menor, a gente precisa entender como a tecnologia ela vai conseguir atender esses objetivos. E dentro de TI, na Leroy Merlin, a gente parte do princípio de uma estratégia na qual, para que a gente gere esse valor para o negócio, nós temos os 3 pilares, que seriam pessoas, métodos e processos, e aí sim a tecnologia, de fato, aportando, né, a automação de todo esse processo. Com base nisso, nós hoje, dentro da área de tecnologia, somos orientados a squads, e nessas squads nós temos representantes de tecnologia e também temos as pessoas de negócio que vão assegurar quais são as dores e as oportunidades que nós vamos ter, né, ou o que a gente vai alcançar com aquela tecnologia. Então, com base nisso, nós vamos aprimorando, fazendo toda a construção disso, e sabemos que isso também é uma jornada, né? Então, por mais que você tenha também os KPIs, nós temos indicadores que favorecem que a gente entenda se a gente está na rota ou se a gente está desviando, para que o time como um todo esteja trabalhando em sintonia e sinergia para que o resultado seja alcançado no final do dia. E a gente é muito cobrado em supply de aprender sobre tecnologia. O pessoal de tecnologia está sendo mais cobrado para entender supply e negócio? Isso, 100%. Hoje, a gente, no advento da pandemia, os times de tecnologia normalmente trabalharam de uma forma remota e também híbrida. Mas, aos poucos, nós estamos, né, mudando um pouco esse mindset, indo, né, até o local. Hoje, a Leroy Merlin está presente em 14 estados, sendo um centro de distribuição no interior de São Paulo, e 3 plataformas, né, ao longo do do Brasil, né? E é necessário que você esteja lá, eu chamo do CD, né? Então, eu vou com frequência, né, toda semana, até o centro de distribuição, avaliando quais são as oportunidades que nós temos em relação não só ao armazenamento, porque o produto precisa estar disponível, para que aí sim a gente consiga colocar ele dentro do caminhão e conseguir fazer a entrega. Então, essa dor de dono, né, de presenciar exatamente o que a supply tem de desafios e quais são os objetivos que precisam ser alcançados, e aí a gente aporta com a tecnologia para conseguir entregar. E aí, Ricardo, você trazendo a complexidade da Total e quantidade de entrega, malha, dinâmica, os times, né, você falou do crosswalk em 6 horas, 98% de nível de serviço, e ao mesmo tempo uma jornada de inovação andando em paralelo. Como é que é trocar o pneu com o avião voando, né? Trocar a asa com o avião voando, assim, como garantir essa excelência e não deixar de inovar? Não, legal. Eu acho que o que a gente tenta fazer é rodar várias oportunidades em paralelo e tentar sempre estar conectado nessas oportunidades. Acho que, como a gente tem muitos projetos de melhoria, principalmente com TI, rodando em paralelo em toda a companhia, a gente tem que ter uma governança muito robusta para que o projeto 1 não impacte na área B, né? E a gente criou também um modelo de ter donos de processos, que são os caras que vão analisar aquela mudança e entender qual que é o impacto na cadeia como um todo. Acho que isso acaba fazendo uma melhora.
E a gente acredita muito que assim, o fator humano nunca vai ser tirado da equação da logística, nunca. Então, e principalmente no nosso business, que a gente tem que botar muito a mão na carga. Então, o nosso objetivo é, através da tecnologia, fazer com que as pessoas sejam mais eficientes e errem menos. Então, a tecnologia ela acaba sendo enabler de eficiência para o nosso processo. E foi legal que o Ricardo Amorim na abertura trouxe esse ponto, né? Usar a tecnologia para alavancar. Esteban, nosso primeiro estrangeiro, nosso primeiro TI no palco, nosso primeiro estrangeiro, muito bem-vindo. E a Unigis trouxe o Ricardo aqui com um caso interessante, bem aplicado, uma operação complexa, dinâmica, com um transporte bastante fracionado. Que outros exemplos vocês têm lá dentro de outros segmentos, até porque representa melhor o público essa diversidade? Primero, obrigado, un placer formar parte de esta palestra. Me disculpe por el portuñol, yo garantizo estoy pegando aula de portugués para mejorar. Y como falaba Ricardo, es muy importante. Lo que hizo Total es unir a logística con la tecnología. Y para poder hacer eso, tienen que tener muy bien resolvido todo lo que es su proceso. Algo que para a gente ficou quase sencillo poder hacer una implementación muy robusta porque Total tiene los procesos muy bien definidos. Entonces, creo que ese es el valor grande que logramos descubrir dentro de Total. E você também em outros mercados que não só carga expressa. Sí. Primero, para quien no nos conoce, Unigis es una plataforma TMS muy completa, específicamente para operaciones complejas en clientes muy grandes, para toda una solución de transporte y distribución. A gente nació en Argentina, mas ahora fica en 7 países, tiene más de 300 clientes implementados en 20 países y trabajando para mejorar continuamente lo que es toda la parte de solución y acompañamiento en una implementación de un TMS completo. Expertão que o Ricardo comentou de trazer bons parceiros. Veio uma pergunta aqui interessante, acho que vai caber para vocês dois. Como medir resultado quando você tem mais de um processo andando em paralelo? Ricardo, se quiser comentar, e depois Júlio, você tem muita coisa andando, como tirar o valor de cada um? Eu acho que a gente vai tentar, lógico, slice and dice o máximo possível, mas chega uma hora que não dá, mano. E daí o que você faz? Você corresponsabiliza. Então, se eu tenho um processo que o hub é responsável, né, que a separação é responsável, o transporte é responsável, e eu não consigo separar onde termina o hub e começa o transporte, eu falo assim, esse KPI é de vocês dois, se virem e tragam o resultado, defina a meta e eles trabalham juntos. Eu acho que o principal ponto de KPIs é não ter KPIs específicos por área, e sim KPIs compartilhados, sejam robustos, uma boa rotina de gestão deles. Isso traz a melhoria contínua automática, isso traz a colaboração automática e isso reduz o conflito. Eu acho que essa é a fórmula do sucesso. Júlio. Complementando, falando até um pouco sobre o viés tecnológico, é como nós conseguimos capturar essas informações para que esse KPI que seja comum esteja sendo de fato medido e que apontem, né, se existem desvios e até mesmo a gente partir do princípio que estamos no rumo certo. É um grande desafio porque, em linhas gerais, você trabalha com um KPI, por exemplo, de on-time delivery, e à medida em que você vai fazendo os estágios daquela entrega, entendendo aonde é que está o desvio. Se é na parte de picking, se é na parte do embarcador, se é quando passa no transit point, ou se é, de fato, no last mile para o cliente final. Então, com base nessa tecnologia, e o que o Ricardo até comentou durante a apresentação dele, às vezes começar simples. Então, muitas vezes você não tem ainda um processo totalmente automatizado, mas nós hoje, né, por sermos uma empresa global, temos esses indicadores, né, que são medidos e orientados com base numa linha mestre da estratégia do grupo. A partir daí, a gente traz para o nosso dia a dia, né, quais são os indicadores da Leroy Merlin como um todo, não tem KPI de tecnologia ou de área de negócio, e todo o desdobramento para que você consiga, de fato, entender qual é a minha participação como tecnologia, entregando uma boa solução para que a área de supply chain, a logística, consiga atender o cliente, né, com o nosso, né, lema principal, que é o cliente ter o produto como, onde e quando quiser. Então, é com base nessa estrutura que a gente consegue equilibrar e equalizar para que todos estejam trabalhando de forma sinérgica. E na Leroy é uma diversidade bizarra de produto, né? Diga-se de passagem. Esteban, agora para provocar um
inovação. Aonde o Brasil ainda está precisando melhorar quando a gente fala em uso de tecnologia? Bom, acho que Brasil es un mercado muy grande. A gente tiene una estrategia de apertura de mercado que fala los primeros años conocer las necesidades, conocer la cultura del país, porque es muy importante también, lograr unos buenos proyectos, unas buenas implementaciones, como el caso de Total Express, Leroy Merlin, para después dar el segundo paso, que es acelerar. Hallo que este evento es el puntapié inicial para Unisys acelerar en Brasil para ganar un go-to-market. Esa es la forma de trabajo de desembarco en muchos países. Hoy a gente tiene presencia propia en 7 países, como falaba antes, y en clientes como Leroy y como Total y como Leroy, que tienen implementaciones muy distintas. Para ellos atacan todo lo que es la parte de primera milla y middle mile para colecta, abastecimiento y transferencias. En el caso de Leroy Merlin, para la operación de B2C, de entrega de CD a cliente final, lojas a cliente final. Ahora está finalizando con la implantación de la operación de middle mile también. Pero en el caso de Total Express hicimos todo un circuito con todos nuestros módulos, porque, como falaba, Unisys nació como un routerizador ya hace 25 años. A gente no es una startup, no es una empresa joven, infelizmente, ¿no? Mas tiene mucha experiencia en eso. Nació como un routerizador y ahora tiene una solución TMS Cloud con todos los módulos de la gestión del pedido hasta la entrega final del pedido. En el caso de Total Express ya tiene implantado todos, el gestor de pedido, la planeación de rutas, control de la ejecución, el POD para lo que es la aplicación mobile, liquidación de frete, gestión de patio, que eso fue muy duro. E eu só queria agregar que, assim, eu acho que o principal diferencial que a Unisys trouxe, que é o que eu acredito muito, é a gente criar workflows de gestão. Então, conseguir ver o desvio ao longo da rota, isso abrir uma bandeira vermelha e eu gestionar essa bandeira e ver qual a efetividade de cada analista. Eu brinco que, assim, o futuro da gestão de transportes, o futuro das nossas gestões, é quase um customer service. Você tem um processo, tem um desvio. O desvio A ou B é A, então vai para esse lado. E agora, B, e você vai seguir uma árvore de decisão e ele te leva para a decisão correta. Porque isso dá muito mais velocidade de tomar a decisão e reduz muito erro. E o Unisys nos ajudou muito nisso. E ele falou de, aliás, um pedido para a House ali que está nos ouvindo do som e para nós aqui dentro falar bem, você também todos, ficar bem falando no microfone, aumentar um pouco o som do microfone, que tem algumas reclamações. E tem algumas perguntas aqui na questão de priorização de projeto. Eu acho que o Ricardo, na apresentação dele, trouxe a cultura de dados, que permite você entender onde tem mais dor. Na apresentação anterior, tem um pouco de entendimento de problema. Mas como vocês tratam isso? Começar pelo Júlio. Como você vê, né? Imagina que vocês recebam demandas diárias de milhares de projetos. Como priorizar? Serviço, custo, ESG, prioridade da diretoria, o amigo do meio, que eu achei ótimo. Como que é esse processo de priorização? Muito boa pergunta, porque acredito que seja o desafio de boa parte das empresas que aqui estão. E nós temos trabalhado muito fortemente em relação a você ter uma idealização, né, uma ideação de você falar, olha, eu preciso resolver um determinado problema. E fazer o uso dos indicadores que o Ricardo bem colocou, para que você consiga entender qual é a prioridade. E aí, eu até pegando carona nisso, né, dos KPIs comuns de uma empresa, a gente tem 2, que seria o NPS, né, que é o Net Promoter Score, junto ao cliente, tem o On-Time Delivery, e com base nisso, a gente começar a entender, olha, eu tenho uma determinada necessidade aqui na minha área, uma dor, e eu preciso fazer com que o caminhão percorra menos tempo. Então, a partir dessa dor, nós entendemos que precisamos fazer uma arquitetura de solução tecnológica que consiga endereçar esse desafio. E aí, com base nessas primeiras avaliações de qual é o... Né, e a gente sabe que ao longo do caminho, né, as rotas elas vão precisar ser corrigidas,
é o que nos permite até entender em que situação ou que solução que a gente vai conseguir apostar e colocar isso como uma prioridade 1 da área de tech. Então, todo desdobramento tecnológico, passamos por essa discussão, né, tática, proveniente até de dados operacionais, e isso realmente vai para um comitê de priorização que faz essa classificação, esse ranking de qual é a prioridade para a tecnologia atacar naquele momento. E com uma visão mais global de negócio, que é interessante, o NPS, inclusive, que é uma coisa super tech, né, virou super comum nos negócios. Ricardo, complementar. A Total é ponto .com, né, ponto .org. Então, no final, o que a gente busca é rentabilidade para os sócios. Né? Então, acho que o que a gente busca sempre é algo que vai trazer mais retorno de investimento, seja em termos de aumentar a receita, seja em termos de reduzir custo. Mas eu acho que, além disso, tem um outro fator que é o quanto você está confiante que isso vai acontecer. Então, qual é o grau de risco desse projeto? Eu brinco com o meu time que é o seguinte: se é de graça, pode fazer. Então a gente começa sempre pequeno, gastando pouco dinheiro, rodando, faz o proof of concept, deu certo, beleza, vamos escalar isso, a gente vai escalando aos poucos. Então hoje a gente deve ter uns 100 projetos rodando em paralelo com a Total, diferentes estágios de maturidade. Normalmente esses pequenos projetos são os que mais crescem. A gente tem, lógico, projetos estruturados, vão passar da diretoria, uma priorização da diretoria, mas os pequenos são os que mais crescem e os que a gente mais tem orgulho. Porque ele começa com uma ideia de um colaborador e ele vai crescendo e vai ganhando resultado. Então a gente tenta muito que a inovação é de baixo para cima, não de cima para baixo. Não é o diretor que diz o que tem que ser inovado. É o cara lá de baixo que vai subir e fazer essa inovação. E Esteban, da onde tirar essa inovação? Você falou que nasceu lá atrás, há 25 anos, quando todo mundo aqui era criança, né? Ninguém era adulto ainda. Começando com uma roteirização, evoluiu o teu TMS, agora falou de DypsoMS, desculpa, com gestão de pátio. Qual que é o caminho da inovação dentro da Unisys hoje? Bom, ahora la innovación todo por inteligencia artificial. Agenti es una software factory, una empresa fabricante de software de TMS. Entonces, Agenti evolúe continuamente. Y son los clientes los que colaboran para que el producto tenga mayor funcionalidad. Si bien Unisys es una empresa de tecnología, no ten como product-centric, sino que es customer-centric. Agenti acompaña y escuta mucho a cada cliente, porque también un modelo de negocio no es de venta de productos, sino de una suscripción mensal, que permite ser un aliado estratégico de todo nuestro cliente y tener clientes de muchos años, 23 años, 18, 15, 2 meses. Mas hallo que Agenti forja una relación de confianza y acompañamiento constante. Me lembro cuando, en el caso particular de Ricardo, cuando falaba, eu quiero KPI, quiero tirar las planillas impresas, ¿se lembra? Y hoy tiene todo eso solucionado. Y tiene visión online de lo que acontece en su operación de logística para primera milla y middle mile, ¿no? Y en el caso de Leroy Merlin, también, como falaba Julio, mudó mucho el proyecto inicial, mas ahora estamos en un camino muy certo. No limite, muito parecido com o que o Ricardo trouxe, né? Você escuta o cliente que está na operação e você escuta a operação para pegar. Várias perguntas sobre tecnologias utilizadas, vou até convidar para o pessoal se conectar na Unisys e continuar esse debate. Agora tem algumas aqui perguntando, de começar pelo Ricardo, talvez o Júlio complemente, que é como escolher entre fazer em casa, startup, uma grande empresa, como é que você escolhe que caminho ir com cada tecnologia? Porque o trade-off é muito diferente, né? Você até falou dessas solução grátis, eu venho e venha, que pode se tornar depois um sistema. Então, como combinar desenvolvimento interno com startup e com empresas grandes? Legal. A gente tem um projeto, né, de aceleração de startups, andando de roda, isso, acho que a última vez foi ano passado, esse ano ainda teve. Então, está trazendo justamente inovação. E agora a decisão entre fazer startup ou fazer interno, ou a gente utilizar um terceiro, eu acho que, na minha visão, o quão core é o processo. Então, o quanto isso, para mim, é um diferencial do meu negócio. Então, por exemplo, para mim, o last mile é um diferencial do meu negócio. Então, eu não terceirizo o meu last mile, eu não terceirizo o meu desenvolvimento de last mile. Isso é meu, é ali que eu vou botar minha energia. Ainda mais por quê? Porque, por mais que a Unisys trabalhe muito junto, eles mudaram muito o sistema deles. Eles tinham muito
contar é uma novela, quanta gente encheu o saco deles para eles se adaptarem ao nosso processo. Mas no lunch time eles têm que ser muito mais quente, não necessariamente eles conseguiriam dar a mesma velocidade que eles deram nas outras fases. Eu acho que para mim você tem que entender uma parte de custo-benefício, mas também quão importante isso para você, quanto é um diferencial da sua empresa isso, e por último, qual é a velocidade que você quer implementar isso. Desenvolver em casa demora muito mais tempo do que você contratar um serviço pronto. Demora muito mais tempo. Talvez seja mais customizado, mas a pergunta é, você tem capacidade de entregar isso? Muitas vezes você não tem a capacidade de entregar isso ou vai ter que construir essa capacidade. Então, nessas horas, é muito melhor você criar um modelo de API que conecta e essa inteligência dentro de um outro software. É interessante a maturidade, até vou mudar a sua pergunta, que eu pensei em outra coisa para falar para você, mas a questão até da maturidade da relação, né? Você tem um parceiro que resolve muito bem alguns problemas seus, entende que outro problema você vai resolver de outro jeito. Agora, pensando aqui, falando de novo, né, dessa questão de complexidade, da Leroy com a complexidade de SKUs, e cada vez mais chegando no cliente que ele bate lá na porta todo dia. O serviço é o futuro da logística quando a gente olha segmentos de varejo em geral? É algo que a gente já experimenta, né? Nós já utilizamos isso e eu acredito que seja assim, levando em consideração acho que as duas coisas que o Ricardo já colocou. O que a gente olha dentro de tech, né, na Leroy, é a questão do diferencial competitivo, né? A vantagem competitiva e o diferencial frente ao concorrente. Então, se estamos entendendo que aquilo vai, de fato, trazer algum resultado, a gente olha com muito mais carinho e tem também o viés da questão da rapidez de implementação. Então, em alguns momentos, sim, a gente vai contar com parceiros externos, mas a gente tem que sempre, não pode, né, tirar o holofote, porque vai ter um outro concorrente que pode estar ganhando, né, algumas vantagens antes de você e colocando o produto na rua bem mais rápido que a gente. Voou o tempo. Muitíssimo obrigado, Júlio, Ricardo e Esteban, por essa apresentação. Voltamos às 11h30. Visitem a